Olá! Hoje a gente vai falar um pouco sobre exatas. Eu vou responder a pergunta do Daniel Destro. Daniel Destro é um amigo meu, ele tem um canal aqui no YouTube, eu vou deixar o link aqui nas descrições para quem quiser. E esses dias ele mandou uma mensagem perguntando como estudar exatas. Na verdade, essa pergunta é o mesmo tipo de pergunta: como eu faço para emagrecer? Que eu preciso fazer para ficar com barriga tanquinho? Né? É exatamente o mesmo tipo de pergunta. Não tem como eu te vender aqui um segredo mágico, porque ele não existe, né? Não dá para você, por exemplo, cortar vários caminhos. Obviamente existem diferentes opções, jeitos de chegar lá, mas todas elas envolvem basicamente a mesma coisa, que é sentar a bunda na cadeira e estudar. Agora, a pergunta é como fazer isso, né? Como estudar exatas? Não tem muito segredo. Estudar exatas envolve fazer exercício, envolve fazer listas de exercícios, sentar e ficar estudando, porque o que acontece com exatas é que você precisa desenvolver um tipo de raciocínio que nem sempre você tem, nem sempre é um raciocínio que você desenvolve de uma hora para outra, então você precisa praticar. Eu gosto de fazer a comparação com aqueles desafios do palitinho, sabe? Palitinho de fósforo, palitinho de dente, que você coloca tipo 4, mexa 1 e forme 5 losangos, uma coisa assim. Então, é aquele truque que você olha, parece que é impossível, mas quando você entende um raciocíniozinho ali, aquilo fica óbvio, você sabe fazer aquilo para sempre e consegue resolver outros similares depois de entender isso. Estudar exatas é basicamente a mesma coisa, seja matemática, física, mesmo química, né, que é a mais humana das exatas, vamos dizer assim. Você tem basicamente o mesmo raciocínio, então você precisa entender como funcionam alguns tipos de problemas principais e a partir deles você consegue desenvolver problemas um pouco mais complexos, mas que partem da mesma base. Mas para você desenvolver esse raciocínio, para você entender como o jogo do palitinho funciona e chegar no grande truque, né, na grande resolução, você tem que praticar, não tem jeito, não tem outra saída. Existe, lógico, truques de como você praticar isso. A primeira coisa que você tem que fazer é estudar com frequência, tem que ser semanal, mínimo semanal. Então aquilo que você viu naquela semana, pegar exercícios daquilo, mas não só ficar no exercício básico, não só ficar naquela coisa mamão com açúcar, sabe? Aquela coisa basicona que tá fácil de fazer, então tem 50 exercícios iguais, você vai fazer os 50, não. Você sentiu que você entendeu o raciocínio daquele tipo de exercício, vai para o exercício um pouco diferente, tenta coisas diferentes e vai aumentando a dificuldade. O grande legal de pensar em exatas como matérias de desafio é que você vai conseguir de fato curtir um pouco esse processo de estudo, de verdade, porque se você gosta, por exemplo, de jogos de raciocínio, exatas é exatamente a mesma coisa, são jogos de raciocínio de novo, então seja um problema de física, um problema de matemática, cálculo, seja lá o que for, aquilo tudo são jogos de raciocínio, você desenvolvendo alguma habilidade sua que você futuramente vai usar de uma forma até que você de uma forma imperceptível, vamos dizer assim, né? Você não vai estar percebendo que você está usando certa habilidade X, mas você está usando, você está desenvolvendo aquilo aos poucos. Uma coisa interessante sobre exatas é que muita gente de humanas fala que eu odeio exatas, nunca vou me dar bem com números e tal, mas é irônico que se você lê bastante, se você escreve bem, você tem domínio da gramática, você provavelmente consegue fazer a mesma coisa com exatas, porque gramática e matemática são praticamente a mesma coisa em termos de raciocínio lógico. Elas funcionam mais ou menos do mesmo jeito. Então, ler teoria, por exemplo, da parte de exatas é extremamente importante, porque você vai usar isso, né? Mas como você tem muito exercício, vai muito de você estudar lendo só a teoria primeiro, que pode ser muito chato, muito maçante para muita gente, ou então já estudar aquilo já fazendo os exercícios, já fazendo as atividades. E assim, não fica só no que o professor te passar não, vai além, busca coisas mais difíceis, busca desafios mesmo, porque é muito legal. E ao longo desse processo de estudo, é importante que você tenha um tipo de um resumo ou formulário em que as principais informações você deixe lá. É uma técnica interessante você escrever algumas coisas mais importantes, tanto da teoria quanto das fórmulas, principalmente usando cores diferentes, coisas que sabidamente ajuda na memorização, né? Então, porque de fato algumas fórmulas a gente acaba aprendendo, lembrando só por fazer os exercícios, né? Outros tipos de fórmula
a gente usa uma vez ali, 2 vezes e acaba não lembrando. Então é importante ela estar em algum lugar, porque você pode precisar disso numa prova futuramente. Mas de qualquer forma, além de memorizar a fórmula, o que é muito mais importante do que isso é você entender como chegar nela. É você entender toda aquela teoria relacionada a esse assunto, para que quando você precisar daquela fórmula ou de alguma coisa do gênero, você sabe tirar isso do, entre aspas, do ar, né? Você consegue de fato tirar essa fórmula do que você entendeu, do que você já aprendeu sobre a teoria. Então, muito mais importante que decorar algumas fórmulas, por exemplo, é você entendê-las, porque dessa forma você consegue usá-las tanto em problemas diferentes, situações diferentes, que podem ser propostos para você em uma prova, por exemplo, quanto você consegue memorizar mais rápido, você consegue lembrar daquilo mais rápido. É claro, acho que um formulário é importante, porque a gente tem fórmula demais, você nem sempre vai memorizar todas elas. Algumas que você usa mais, então quanto maior a frequência de uso dessas fórmulas, muito mais fácil de você memorizar, é lógico, né, vem do uso, mas se não, você de fato esquece. Se você está estudando uma coisa que precisa de muita matéria, sabe, um ano inteiro estudando, para vestibular, por exemplo, é legal você ter momentos de revisão, não só aquela revisão antes, um mês antes das provas mesmo, né? Mas um momento de revisão um pouquinho mais constante, que você retome alguns exercícios mais difíceis e algumas das fórmulas que você foi e conceitos que você foi aprendendo ao longo desse tempo, né? Sobre exercícios ainda é super interessante comentar, acho que é super importante lembrar de que enquanto você vai fazendo exercícios, essas listas infindáveis de matemática, física, etc e tal, né, de exatas, é importante que você marque aqueles exercícios que você achou que tinham um raciocínio um pouco diferente do normal, ou que te trouxe um nível de dificuldade um pouco maior, ou até bem maior, né? Porque esses exercícios vão ser essenciais numa hora de revisão. Você precisa voltar rapidamente, saber identificar quais são esses exercícios para que você refaça eles na hora sei lá, na véspera, na antivéspera da prova. A véspera nunca é tão boa estudar, mas na antivéspera da prova, por exemplo, quando você for fazer uma revisão, então você retoma aqueles exercícios que têm um raciocínio diferente, e aí você lembra como resolve aquele tipo de coisa, né? Porque você sabe que de repente numa prova pode cair qualquer tipo de exercício e todo tipo de raciocínio que você foi praticando anteriormente é importante naquele momento. Muito além de entender os conceitos relacionados às matérias de exatas, né, é importante você tentar entender para que isso serve, na verdade, no mundo real. A gente sabe que exatas nada mais é do que aplicação ou matemática ou uma certa visão do que a gente tem, na verdade, na natureza, na vida real. Tudo aquilo é muito prático. As pessoas falam que exatas não faz sentido, que você nunca vai usar aquilo na vida, mas é totalmente o contrário. É muito mais provável que você não use algum conceito, sei lá, de geografia, por exemplo, do que um conceito de exatas, porque você pode nem usar aquilo, mas você está vivendo aquilo o tempo todo, sempre, né? As leis da física se aplicam o tempo todo, né? Tanto a parte de ótica, luz, né? A gente não estaria vendo um vídeo agora se não fosse isso. Ou então quando você dirige um carro e está na Dutra, por exemplo, a 100 por hora e você vai fazer uma curva e você entende toda aquela, sabe, aquelas setinhas, né, das forças começam a aparecer ali, porque aquilo acontece o tempo todo, então é muito fácil você buscar uma referência no mundo real para que aquilo faça sentido para você. Então, a partir do momento que você encontrar uma conexão pessoal, uma motivação intrínseca ali em você, fica também muito mais fácil de você gostar daquilo que você está estudando. Então, acho que é basicamente isso. Primeiro, sentar e estudar mesmo, criar rotina de estudo frequente, semanal, não tem jeito. Segundo, buscar exercícios cada vez diferentes e um pouco mais difíceis daqueles que você já conseguiu resolver. Não fica só naquele nível de dificuldade de jeito nenhum, pelo amor de Deus, né? A gente consegue níveis de dificuldades impressionantes, coisas assim, tipo, só Deus resolve em alguns casos, mas nesse universo de exatas, né? Então vá além, vá muito além. Terceiro, faça listas, faça formulários e resumos que você possa estar revendo aquilo facilmente e memorizando facilmente, então usa cores, esse tipo de coisa. E quarto, né, busca entender aquilo que você está estudando, vá além de memorizar fórmulas ou de decorar um exercício ou outro. 5, né, busca tentar encontrar um sentido, uma aplicação na vida real para aquilo tudo que você está estudando, que não é difícil de encontrar, mesmo em matemática.
né? A matemática talvez seja um pouco mais abstrato nesse sentido, mas mesmo assim a gente consegue, principalmente quando você começa a vincular isso à física, principalmente a física, né? Mas química também. 6. Basicamente, olhe para matérias de exatas como um desafio pessoal, como um jogo desses de palitinho que você precisa desenvolver, entender um raciocínio ali, como mover um palitinho só para que o resto funcione maravilhosamente e magicamente bem, né? Eu sei que não é um processo fácil, eu sei que muita gente se frustra nesse caminho porque às vezes você não entende aquele raciocínio, fica difícil, mas aí é que você tem que buscar ajuda, ou um professor, ou um monitor, ou um amigo que saiba resolver. Mas o importante é você não desistir. No começo, principalmente quando você não tem essa prática frequente de estudo com exatas, no começo vai ser mesmo difícil, você vai quebrar bastante a cara, mas é coisa assim de meses e você desenvolver um raciocínio completamente diferente e você de repente olhar para exercícios que no começo você achava muito complexos e, nossa, isso aqui é tão fácil hoje para mim. Então, o legal de exatas é isso, você não tem que lembrar da matéria toda em si, você não tem que lembrar de todas as fórmulas em si, para isso você tem um formulário, dá uma revisão perto de provas, mas você tem que desenvolver raciocínio, basicamente, com raciocínio lógico, para aquele tipo de questões desenvolvido, você consegue resolver um leque enorme de questões muito facilmente. Então, acho que essa é a resposta para a pergunta do Daniel e para de outras pessoas também. Espero que tenha sido útil e por enquanto é só. Até mais. Tchau!